Professores da UFRN deliberam em assembleia o indicativo de greve nacional. Congelamento dos salários dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Natal é aprovado. E no estúdio, uma entrevista com Michele Kittia, que é nutricionista, falando sobre a média de obesidade em Natal. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Feliz News. Bem-vindos. Bem-vindos. Pelos próximos 4 anos, os salários dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Natal permanecerá o mesmo. O projeto já foi aprovado em 2 comissões e deve ser apreciado em plenário ainda nesta quarta-feira. A Câmara Municipal de Natal deve votar ainda nesta quarta-feira o projeto de lei que congela os salários dos 29 vereadores, do prefeito Carlos Eduardo, do vice-prefeito Álvaro Dias e dos auxiliares de primeiro escalão por 4 anos. De acordo com o presidente da Casa, como o último reajuste foi aprovado em 2008, até 2020 serão 8 anos de subsídios congelados. 2008 a 2012, naquela legislatura, houve o aumento. Em 2012 foi congelado até 2016 e agora está congelado até 2020. Então, de 2012 a 2020, teremos 8 anos sem reajuste para prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores. Atualmente, um vereador em Natal recebe o salário de R$17 mil. Já o prefeito ganha R$20 mil. O congelamento dos salários dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais já havia ocorrido em outubro do ano passado, mas faltava ser apreciado em plenário. De acordo com a Constituição Federal, os salários tanto do Executivo quanto do Legislativo só podem ser reajustados em ano de eleição antes do dia 3 de outubro, o que não ocorreu em 2016. Para o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização, a decisão foi acertada. Os procuradores fizeram cálculos, não fui eu, os técnicos. A estimativa é que só a Câmara economiza 8 milhões e a Prefeitura 15. Então, parece ser uma coisa pequena, mas é a nossa parte. Se cada Câmara, se cada Prefeitura fizer assim, a gente colabora para diminuir essa crise que o Brasil está enfrentando. Justíssimo. A delegada Sheila Freitas, especializada em combate ao crime organizado, é a nova titular da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, dia 19, pelas redes sociais do governador Robinson Faria. Sheila assume a pasta com a saída de Caio Bezerra, que pediu exoneração na última segunda-feira. Sheila Maria Freitas de Souza Fernandes e Melo é natural de Natal, é delegada de Polícia Civil do Rio Grande do Norte desde o dia 14 de agosto de 2000. Durante os 16 anos em que está na instituição, foi a titular da Divisão Especializada em Combate ao Crime Organizado, DEICOR, de delegacias especializadas existentes na capital e de unidades da Polícia Civil no interior do estado. O último cargo ocupado pela delegada Sheila Freitas foi a Diretoria de Polícia da Grande Natal. O Tribunal de Contas do Estado definiu na manhã desta quarta-feira que o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, terá de devolver a primeira parcela dos 15,8 milhões sacada no início do mês para complementação do pagamento da folha de inativos do município. O prefeito ignorou uma medida cautelar emitida pelo conselheiro Tarcísio Costa, que determinou a suspensão de saques de recursos do Fundo Previdenciário. Quem nos traz mais detalhes sobre essa decisão é a nossa repórter Adriana Severo. Isso mesmo, é mais um capítulo dessa queda de braço entre Prefeitura e Tribunal de Contas do Estado, TCE, que proibiu os saques do Natalprev no último dia 7 por meio de uma medida cautelar. O tribunal tomou essa decisão depois de avaliar um pedido do deputado Kelps Lima. Segundo o deputado, o empréstimo viola o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial
e ainda descumpre uma legislação federal, a Lei 9.717/98, que proíbe o uso de recursos do Fundo de Bens, Direitos e Ativos para qualquer tipo de empréstimo. O conselheiro Tarcísio Costa, que determinou a suspensão desses empréstimos no início do mês, na sessão desta quarta-feira, determinou, pelo descumprimento, que a Prefeitura devolva a primeira parcela sacada também no início deste mês, no valor de R$ 15.800.000. O tribunal ainda determinou uma multa no valor de R$ 10.000 e, caso a Prefeitura continue descumprindo a medida cautelar, terá a conta bloqueada. A Câmara Municipal de Natal autorizou os saques do Natal Prev no último dia 5 de abril, para o pagamento de aposentados e pensionistas. O total do empréstimo será de R$ 204 milhões. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para saber se esses saques serão suspensos ou não em definitivo. Lívia, João. Obrigada, Adriana. No decorrer dessa semana, a gente traz mais informações aí a respeito desse pagamento, desse saque que foi feito. Com certeza. 3 pessoas foram mortas a tiros na madrugada desta quarta-feira na cidade de Ceará-Mirim. Entre elas, mãe e filha estavam juntas e, segundo a Polícia Militar, tinham envolvimento com tráfico de drogas. Maria Terezinha Alves, de 49 anos, Marluce Alves Gonçalves, de 21, foram mortas a tiro na frente da sua casa. Emanuel Lucas da Costa, também de 18 anos, foi retirado da casa e assassinado. Segundo a Polícia Militar, os crimes aconteceram por volta das 3 horas da manhã. As mulheres já haviam sido presas em uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade de João Câmara, na região agreste do estado, em abril do ano passado. A polícia ainda não tem pistas do mandante do crime. Professores da UFRN deliberaram em assembleia o indicativo de greve nacional. Depois do intervalo, a gente volta já. A Cosern lançou um aplicativo gratuito para uso de smartphones para facilitar o atendimento, como, por exemplo, em casos de falta de energia. É um bom exemplo de tecnologia para diminuir a burocracia e demora quanto ao atendimento. E quem nos traz todas as informações sobre esse aplicativo é a nossa repórter Adriana Severo. É isso mesmo, o aplicativo da Cosern chega para facilitar a vida do consumidor, que não vai ter mais que ir até uma unidade de atendimento da Cosern para receber alguns serviços. Eu estou aqui com o Guilherme Gilson, que é gerente de atendimento ao cliente da Cosern, e vai dar outros detalhes. Gilson, ao todo serão oferecidos 5 serviços por meio desse aplicativo. Como é que vai funcionar? Exatamente. Os serviços eles são classificados em 2 grupos. O serviço emergencial, que é aquela falta de energia, então, por alguma razão que não é responsabilidade, não é intenção da Cosern ou do próprio consumidor, faltou energia, algum acidente, um poste, alguma avaria, e o consumidor está sem energia. Hoje ele tem o recurso de recorrer ao 116, ligar para a Cosern e esperar até ser atendido e comunicar. Como às vezes isso acontece com muitos consumidores ao mesmo tempo em uma determinada região, o app facilita bastante, porque o consumidor pode, fazendo a autenticação através da conta contrato, comunicar a falta de energia no seu imóvel sem precisar falar com ninguém, como é bem habitual da nossa geração, em deliveries, em uso de transporte, de logística. Então, realmente é uma coisa bem moderna que coloca a Cosern no mesmo nível hoje de grandes empresas e grandes organizações. E além de comunicar a falta de energia, também serão disponibilizados 4 outros serviços. Que serviços são esses? Isso, são os serviços comerciais no segundo grupo. A informação de histórico de consumo, histórico de dívidas. Então, se o consumidor tiver com alguma fatura em aberto, quiser confirmar, quiser saber, ele tem esse acesso no app. A solicitação de religação após uma falta de energia por suspensão de fornecimento. O consumidor que pagar a sua fatura pode solicitar a religação pelo app. E a segunda via, a via para pagamento. Então, estou sem a fatura, não sei onde ela está, não encontrei, qualquer razão que for, acesso ao app, me autentico com a conta contrato ou com o CPF do titular, posso solicitar a via para pagamento e, inclusive, pagar via home bank pelo próprio app, se dispuser desse recurso. E com relação a esse primeiro acesso, o que o consumidor deve ficar atento? Ele tem que realizar um cadastro? Isso, a Cosern pensou em como facilitar isso. Então, o acesso do consumidor para utilizar o app, ele se dá de forma muito simples. Informa a conta contrato, ou, se o cliente não dispuser da conta contrato, o CPF do titular.
Com essas duas informações, além de colocar o telefone, e o telefone é muito importante, porque a COSERN pode precisar fazer um contato com o cliente, e com aquele telefone que ele informa, facilita esse acesso. Então, são basicamente essas 3 informações, CPF ou conta-contrato e o telefone. Com isso, ele já está acessando o app. Essa iniciativa atende uma demanda que esperava muito tempo para ser atendido? A ideia é evitar que o cliente precise se deslocar até uma agência de atendimento, ligar para o 116 e até aproveitar. Hoje a vida é tão corrida, então estou no médico, estou num transporte público, em qualquer situação que eu esteja, preciso solicitar algo à COSERN, tenho um app na mão e posso fazer isso de forma muito rápida. É importante a gente atentar para a questão da segurança. Então, app, celular e trânsito não combina se eu estiver dirigindo. E mesmo se eu estiver caminhando numa calçada, num shopping, aonde estiver, para um pouquinho para usar o app para que ninguém sofra nenhum acidente. E quem quiser baixar o aplicativo, como é que deve fazer? Já está disponibilizado para todos os sistemas? É ótimo, está disponível sim, na loja dos sistemas da Android, na loja dos sistemas da iOS e da Windows Phone. Basta entrar na loja do próprio sistema operacional e pesquisar COSERN. Procurando por COSERN, vai aparecer esse aplicativo, o logo da COSERN, o N, com aquele raiozinho, e está disponível para baixar. O aplicativo é gratuito, não há nenhum custo, e a transmissão de dados também é super leve, é super rápido. Então, além do aplicativo que agora vai facilitar a vida de muita gente, a COSERN disponibiliza outros canais de atendimento também. Sim, continuam disponíveis o SMS para comunicar a falta de energia, também o 116, o teleatendimento gratuito, e uma estrutura de atendimento presencial que a COSERN tem em todos os municípios. São 169 estruturas ao todo, 3 aqui na capital e 1 em cada município do interior do nosso estado. Ok, Guilherme Gilson, gerente de atendimento ao cliente da COSERN, muito obrigada pela participação. É a tecnologia para facilitar a vida do consumidor. Lívia, João. Obrigada, Adriana. O governo do estado anunciou o pagamento de parte dos salários dos servidores estaduais que recebem acima de R$ 4.000. De acordo com a Secretaria de Planejamento, na próxima sexta-feira, dia 21, será depositada uma parcela de R$ 4.000 a todos os 22 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem esse valor. A soma do montante chega a R$ 88,5 milhões. Ainda de acordo com a Secretaria, o restante dos salários deste grupo será pago em breve, sem distinção entre ativos, inativos e pensionistas, a partir da disponibilidade dos recursos. Um estudo realizado pelo Ministério da Saúde revelou que 19,8% da população de Natal está obesa. A prevalência da obesidade na capital potiguara está acima da média nacional, que é de 18,9%. Realmente é um número alto, e quem vai discutir sobre o tema com a gente é Michele Kitcha, que é nutricionista. Michele, seja bem-vinda ao Feliz News. Muito obrigada. Olha só, Michele, eu vou começar perguntando a você a respeito dessa taxa de excesso de peso, né? Esse percentual é maior, 56,6% da população está acima da média nacional, e a gente quer entender quais são as causas, né, desse número tão alto. A gente está até discutindo, né, na Secretaria de Saúde, teve agora no período de março uma discussão, estamos estruturando a linha de cuidado do paciente obeso, preconizando justamente estratégias que as equipes de saúde elas podem estar estabelecendo dentro do território para minimizar esse número alarmante. E grande parte dessa consequência, dessa causa, dessa obesidade, se dá essa inversão de valores, a rotina muito corrida, as pessoas muitas vezes ficam à mercê de alimentos industrializados com aditivos conservantes, e tudo isso aumenta a probabilidade de doenças crônicas, aumenta realmente o quantitativo calórico e a falta de nutrição, gerando doenças como obesidade. É tanto que o Ministério da Saúde, diante disso, ele elaborou um material, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, justamente preconizando um resgate à alimentação mais natural, em detrimento dessa alimentação industrializada. Como que pode ter acesso a esse guia? Vocês podem acessar o site www.saude.gov.br/DAB, que é Departamento de Atenção Básica. Lá vocês podem estar encontrando esse material digitalizado. O guia ele é disponibilizado para toda a população.
Nós, enquanto Secretaria de Saúde, nós, enquanto área técnica de alimentação e nutrição estadual, estamos trabalhando desde o ano passado com as equipes técnicas, mostrando que a alimentação saudável ela é gostosa, ela é saborosa e não despende tanto tempo para elaborar. É tanto que a gente sempre orienta as equipes com a população que enquanto você está tomando banho, você pode esquentar uma batata doce, você pode esquentar um inhame. Se não tem tempo de fazer um suco pela manhã, esquenta uma água, faz um chá de espinheira santa, dente de leão, que são chás acessíveis à população e também eles são previstos para ser dispensados no SUS, já que a gente tem políticas de práticas integrativas e complementares no Estado. É importante, perdão, Lívia, é importante que a doutora mencionou isso, porque a gente sempre ouve que a alimentação mais saudável ela é mais cara. Isso. Qual a leitura que você faz disso? Isso. Pois é, a gente está mostrando à população que não é bem assim. O acesso aos tubérculos, à batata doce, à macaxeira, ele é bem facilitado. Então, as pessoas elas podem ter acesso e tudo isso propicia a nutrição. Se eu não gosto de comer uma batata doce cozinhada, eu posso fazer uma coxinha de batata doce com frango, posso fazer um escondidinho, um quiche misturando com ovo. Então, a gente precisa realmente mostrar às pessoas que esse acesso ele é facilitado e se a gente não gosta de determinada preparação, a gente pode fazer de outra forma e que seja tão gostosa, tão saborosa e acessível. Doutora, e falando um pouco sobre os problemas, né, que a obesidade pode gerar. É uma série de problemas, Isso. como, por exemplo, diabetes, né? E Natal é a segunda cidade do país com o maior número, o maior percentual. Cerca de 10,1% da população já foi diagnosticada com a doença ou já está em pré-diabético, né? Isso. Quais são, né, as complicações que a obesidade pode levar, além da diabetes? Tanto que o Ministério elaborou um plano de enfrentamento às doenças crônicas. A gente trabalha dentro da Secretaria Estadual também com a rede de crônicas, porque a gente sabe que a obesidade, por ser essa doença multifatorial, ela pode levar ao diabetes, à hipertensão, ao câncer, à doença cardiovascular, que é a doença que mais mata em todo o mundo. Então, diversas ações estão sendo elaboradas justamente para a gente tentar enfrentar e diminuir, porque as consequências realmente elas podem ser drásticas se as pessoas não tomarem medidas que são simples e que podem ser feitas, realizadas no seu dia a dia. Perfeito. E a gente tem observado também bastante crianças um pouco acima do peso, com um pouco de obesidade. O que é que você pode falar sobre essa situação? Pois é, tanto que o ministro da Saúde ele fez até uma referência que os pais, né, deveriam desembalar menos e descascar mais. Então, realmente, os pais eles precisam, junto com a escola, junto com a sociedade, trabalhar a alimentação infantil desde o momento da gestação até a adolescência, a idade adulta. Então, é importante, em casa, estimular os hábitos saudáveis. Então, se você tem pais que têm acesso a essa alimentação mais saudável, consomem alimentos mais naturais, isso vai ser reflexo para os filhos. Então, é muito importante essa educação alimentar dentro de casa, quanto na escola, quanto na sociedade. Doutora, e como combater esse número tão alto? Nesse caso, é necessário mesmo uma mudança de hábitos da família? É muito importante a mudança de hábito da família e pequenas coisas podem ser realizadas e que surtem um efeito muito grande. Então, a troca das bebidas açucaradas por sucos de fruta, pela própria fruta, que não vai ser o alimento processado, a troca dos produtos industrializados por produtos in natura. Então, ao invés de eu estar comendo um pão todo dia, eu posso fazer uma batata doce, eu posso fazer um inhame, que é um alimento rico em nutrientes, que vai propiciar a nutrição celular e vai fazer com que o metabolismo funcione de forma efetiva. O problema da obesidade é porque as pessoas, além de não se alimentarem bem, não fazem atividade física, muitas vezes reclamam que a rotina é muito corrida, não tem tempo, mas você pode descer uma parada antes do seu ponto de ônibus, ir caminhando, fazer 3 vezes por semana, 30 minutos, um movimento continuado, você já vai estar fazendo algum tipo de atividade física. Procurar dormir cedo e acordar cedo. Quem dorme muito tarde aumenta a secreção de um hormônio chamado grelina, que está ligado com a compulsão. Pessoas que dormem tarde tendem a comer mais. Então, dormir cedo, acordar cedo, se alimentar bem, fazer atividade física e também trabalhar a espiritualidade, que é super importante. Doutora, e essas dietas malucas que a gente vê, cada semana surge uma e as pessoas, mesmo sem consultar ao médico, fazem. O que você pode orientar nesse sentido? Pois é, dieta ela não pode ser restritiva. A gente tem que ter prazer ao comer. E sempre consultar um médico antes. Isso, perfeito. Consultar um profissional
social, porque cada pessoa tem uma individualidade, tem um problema de saúde. Então, hoje a gente tem as unidades básicas, a gente tem o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com um profissional de nutrição que trabalha grupos. Então, é importante que as pessoas procurem o profissional de nutrição para fazer um acompanhamento, uma dieta específica para suas necessidades e condições e que também melhore sua saúde como um todo. Muito obrigada, doutora Michele, que passou tantas informações para a gente. Vamos ver se agora todos nós, inclusive eu, me incluo nessa de mudança de hábito, para ver se a gente consegue uma qualidade de vida melhor e diminuir esses números aí, né, de obesidade na nossa cidade. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma boa tarde. E veja a seguir, professores da UFRN prometem paralisação para o próximo dia 28 em protesto contra as reformas do governo federal. Depois do intervalo, a gente volta já. Os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte devem seguir um movimento nacional e paralisar as atividades no próximo dia 28. Os servidores públicos federais se posicionam contra as reformas propostas pelo governo federal, em especial a reforma da Previdência. Após muita discussão e mudanças no projeto original, o relator da reforma da Previdência, o deputado federal Arthur Maia, deve apresentar a proposta final da matéria nesta quarta-feira em Brasília. Antes mesmo de ser aprovado, o projeto que modifica as regras previdenciárias já provoca manifestações contrárias em todo o país. A próxima está marcada para o dia 28 de abril e os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte devem aderir. As centrais sindicais, a Frente Brasil Popular, farão uma série de manifestações no Brasil para mostrar à sociedade a importância de se lutar contra essa reforma que é muito ruim para o trabalhador. O sindicato está organizando um ato político-cultural pela manhã, aqui no nosso centro de convivência. Convidamos já várias pessoas, várias entidades para participar e à tarde a gente vai engrossar a manifestação que ocorrerá pela Frente Brasil Popular. De acordo com o presidente da ADURN, a reforma prejudica os trabalhadores em dois eixos principais: a exigência da idade mínima e o tempo de contribuição. Mesmo a proposta do relator que mudou, ele não mudou o conteúdo. Ele faz algumas maquiagens na reforma, mas o essencial, o eixo essencial é de que você vai trabalhar muito mais e você vai se desgastar muito mais e vai receber muito menos por sua aposentadoria. Então, o tempo de vida pós-aposentadoria do brasileiro, que é muito pequeno, ele não vai ser suficientemente digerido pelas pessoas, porque elas vão ter que trabalhar praticamente até a cova. Além da idade mínima e do tempo de contribuição, os servidores públicos federais se posicionam contra a perda do direito adquirido por quem entrou no serviço público até 2003 e poderia se aposentar com o valor do último salário recebido. A proposta do relator, ele faz alguns condicionamentos, mas o principal é que ele coloca a questão dessa integralidade e paridade, que era um direito adquirido até então, como um pressuposto de aposentadoria. Então, você está retirando o termo direito adquirido, que é uma coisa absurda, aliás, absurdo nesse país hoje em dia, é uma regra geral, mas no caso dos servidores públicos federais, que nós tínhamos essa regra há bastante tempo, está sendo ameaçado agora. Para o professor, o governo federal quer jogar nas costas do trabalhador a responsabilidade pela redução no número de contribuintes da Previdência causada pelo desemprego. O que é que o governo faz? Ele maquia as contas. A Seguridade Social é Previdência, Assistência Social e a Saúde. Se você juntar os três, não há esse déficit. Isso é uma discussão muito longa. Mas o que é que o governo faz? Ele pega só a parte da Previdência, que está em crise exatamente porque o número de desempregados saltou de 6,5 milhões em dezembro de 2014 para 13,5 milhões agora no começo de 2017. Portanto, a arrecadação previdenciária teve que diminuir. Maduro ativa plano militar para manter ordem interna na Venezuela. Após protesto, idade mínima para aposentadoria de policiais deve cair para 55 anos. Mais detalhes sobre o que acontece no Brasil e no mundo você acompanha agora com o Giro de Notícias. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira que decidiu ativar o Plano Zamora, apresentado pela Força Armada Nacional Boliviana para manter a ordem interna contra as supostas ameaças de golpe ao Estado convocadas por Washington. O anúncio foi feito no Palácio Presidencial de Miraflores, acompanhado por seu gabinete executivo e membros das Forças Armadas.
Diante desse cenário, decidir ativar o Plano Estratégico Cívico-Militar para garantir o funcionamento do país, sua segurança, a ordem interna e a integração social, disse Maduro. Segundo ele, o plano foi ativado porque vários órgãos de segurança estiveram desmantelando grupos que faziam parte da organização golpista. Após protesto de policiais civis na tarde desta terça-feira em frente ao Congresso Nacional, o relator da proposta de reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, disse que vai reduzir em 5 anos a idade mínima para a aposentadoria dos policiais. Com isso, a idade inicial passaria para 55 anos, ao invés dos 60 propostos inicialmente pelo relator. A ideia do relator é construir uma proposta que consiga vincular os policiais às regras para a aposentadoria dos militares que foram retirados da proposta de emenda à Constituição, a PEC 287, que trata da reforma da Previdência. O governo comprometeu-se a apresentar em maio o novo projeto para tratar da aposentadoria dos militares. E a edição de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação voltada para toda a família Potiguar. E não deixe de colaborar com o Feliz News enviando sugestões de pauta para o telefone 3234-3422 e também por meio das nossas redes sociais no @TVFeliz. A gente volta a se encontrar 1h da tarde. E também às 6h30 da noite. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Até amanhã.